Para provar que a fantasma estava cheia e era encantadora, eu deixei que ela estourasse minha cabeça como se fosse um prato para acompanhar. Não só tirei uma faca de cozinha e disse a ela que era irmão, venha me cortar. E ainda me matei voluntariamente para ser o jantar dela. Apenas porque atravessei uma instância estranha e despertei o sistema de sorteio de cartas de morte. Sempre que eu for morto de forma estranha, posso ganhar um sorteio. E ainda posso obter um item pessoal da outra pessoa. À medida que o número de minhas mortes aumentava, a fantasma, com os pés descalços e apenas um avental, encolhia-se no canto. Ela gritava desesperadamente, por favor, não morra mais. Neste momento, eu estava deitado dentro do caixão. Com a ajuda da luz, com o canto do olho, consegui ver claramente. Uma figura escarlate estava se levantando lentamente, com um olhar frio fixo em mim. Eu bati. Foi a noiva fantasma que descobriu a si mesma. Eu soltei um suspiro de surpresa. Corra! Na minha mente, só restava esse pensamento. Mas a noiva fantasma era mais rápida que eu. Ela se levantou abruptamente. Seus movimentos eram rígidos e estranhos. Duas mãos pálidas como papel apertaram meu pescoço. Está tão frio. Uma frieza cortante invadiu minha mente instantaneamente. As unhas vermelhas da noiva fantasma eram longas e afiadas. Devido à força excessiva, já estavam profundamente cravadas na minha carne. A dor intensa, o medo e o desespero consumiram minha consciência. Eu podia sentir meu pescoço se deformando. O esôfago, a maçã de Adão e os vasos sanguíneos estavam sendo esmagados pouco a pouco. Um respingo de sangue escorreu do canto da minha boca. Eu não quero morrer. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Eu morri. Detecção de morte do hospedeiro. Bem-vindo ao sistema de sorteio de cartas do submundo. Parabéns, você despertou com sucesso a versão iniciante do sistema de sorteio de cartas de morte. Eu olhei confusa para o pacote de cartas douradas que surgiu no vazio. O pacote de cartas foi rasgado. 10 cartas cinzas apareceram. Quando o anfitrião morre na instância de histórias de terror, ele será imediatamente ressuscitado. E ganhará uma tentativa de sorteio de cartas. Número atual de renascimentos restantes, 999. O total de cartas neste pacote é de 10. Sorteando cartas. Uma das cartas cinzas foi virada. Uma luz verde brilhou. Parabéns, você ganhou uma carta de habilidade R. Eu fiquei surpresa a princípio, mas logo fiquei eufórica. É o sistema. Eu estou salva. Analisei rapidamente as funções do sistema. Eu posso ressuscitar infinitamente na instância de histórias de terror. Após ressuscitar, ainda posso sortear cartas para ganhar recompensas. Então eu não sou invencível? Olhei rapidamente para a carta de habilidade R que acabei de sortear. Pular a morte. Categoria, carta de habilidade. Nível, R. Função, pode pular o processo de morte. Desfrute de uma morte indolor. As nuvens escuras e o medo em meu coração desapareceram. De repente, um salto de carpa, levantando-se do caixão. Gritou com empolgação. Que coisa boa! Este cartão de habilidade me permitirá não ter mais preocupações. Aproveitar ao máximo a sensação da morte. Morrer uma vez. Puxar uma carta. Que delícia! Parece que preciso aproveitar o tempo e morrer mais algumas vezes. Morreu mais um. A noiva fantasma pode ver claramente meu pescoço, com aparência de ter sido quebrado, respingos de sangue. Ela não teve nenhuma reação a isso. O número de jogadores mortos por ela é incontável, mas alguém tão burro quanto eu é o primeiro. A noiva fantasma se chama Tang Li, vinda do mundo das 100 trapaças. Tang Li estava se preparando para se levantar do caixão, para encerrar o trabalho de hoje. À noite, ela ainda planejava comer algo recente, a famosa sopa de mempo e macarrão de caracol. Mas de repente, seu corpo, inesperadamente, deitou-se de volta sem controle. Esta é a força das regras. Que situação é essa? Aquele humano não estava morto? Por que ainda existe a força das regras? Tang Li estava com uma expressão confusa. Ela nunca tinha encontrado uma situação assim, devido à grande diferença de poder entre humanos e espíritos. Portanto, na instância de histórias de terror, só quando um humano viola alguma regra, é que os espíritos podem matar. O que eu acabei de violar foi a regra do silêncio da meia-noite. No segundo seguinte, uma cena ainda mais aterrorizante aconteceu diante dos olhos de Tang Li. Eu, que tinha o pescoço torcido como um coque, de repente, me movi novamente. Meu pescoço se restaurou instantaneamente. O corpo que foi jogado de volta estava deitado novamente no caixão, como se nada do que aconteceu antes tivesse ocorrido. Isso é ressuscitar? Ou seria uma retroceder no tempo? Tang Li exclamou em seu coração. Tang Li sabia que os jogadores do mundo humano, após completar uma instância de histórias de terror, é possível realizar a troca de classe. Após a troca de classe, terei habilidades diferentes. Realmente é um desperdício. Deixa pra lá. Quero ver quanto tempo ele consegue aguentar. Assim que terminei de falar,
Eu gritei coisa boa. Levantei-me abruptamente. Tang Li sentiu que a força das regras em seu corpo estava desaparecendo. Eu quebrei as regras novamente. Ela pode matar novamente. Tang Li deu uma risada sarcástica. Há muito tempo não via um idiota tão fresco e distinto. Antes que eu pudesse me virar, aquela sensação familiar e fria já tocou novamente meu pescoço. Está vindo. Rápido, não? Eu sabia que ia morrer novamente. Não tenho medo. Eu posso ressuscitar. Mas logo percebi uma coisa. Mesmo que eu possa ressuscitar infinitamente, mas se não conseguir passar por esta instância de conto de terror, eu ainda estarei preso aqui para sempre. Nessas 2 rodadas, eu morri assim que apareci. O conteúdo da instância não avançou nem um pouco. Assim não vai dar certo. Eu ainda preciso tentar encontrar pistas. Então, meu olhar periférico rapidamente se voltou para os lados. Finalmente, no último momento antes da tela ficar preta, eu avistei a tampa do caixão caída ao lado. No topo, uma linha de texto estava escrita em traços vermelhos e esvoaçantes como sangue carmesim. Silêncio da meia-noite. Estou um pouco sem palavras. Droga. Que absurdo. O caixão está completamente escuro. Quem consegue ler essa frase? Assim que eu abrir a tampa do caixão, com certeza fará barulho. Naquele momento, ver essa frase não seria tarde demais? No instante seguinte, tudo ficou escuro novamente. Eu morri de novo. Desta vez, realmente não senti nenhuma dor da morte. Apenas tudo escureceu. O sistema disse que eu já estava morto. Uma voz mecânica soou novamente. Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Número restante de ressurreições, 999. Número de cartas restantes no pacote, 9 cartas. Sorteio em andamento. No segundo seguinte, um ofuscante raio de luz azul passou diante de mim. É claramente diferente do último sorteio de cartas. Oi. Saiu a carta. Corri para olhar a carta que eu tirei. Parabéns, você ganhou a carta de habilidade SR, roubo à mão destra. Sem hesitar, comecei a ver a descrição dessa carta. Roubo à mão destra. Categoria, carta de habilidade. Nível, SR. Função, sorteia um item de instância aleatório. Itens internos podem ser mantidos permanentemente. Em uso. Parabéns, você conseguiu roubar o vestido de noiva da noiva fantasma. Meus olhos quase saíram das órbitas. Eu realmente tinha um vestido de noiva mais nos braços. O bordado no vestido de noiva é como flores em flor. Cada ponto e cada linha são tão elaborados que dão arrepios. Aquela cor é intensamente vermelha e distorcida. Um forte cheiro de sangue invadiu o ar. O mais importante é que este vestido de noiva é idêntico ao que estava dentro do caixão. É exatamente o mesmo que a noiva fantasma usava. Também pode ser assim. Eu não acredito. Eu não vou realmente roubar o vestido da noiva fantasma. Vou? Repeti a palavra atributos em minha mente. Consegui abrir minha interface de atributos. Existem 6 slots de equipamento. Embora eu tenha acabado de obter um vestido de sangue, mas meu nível ainda não é suficiente para equipá-lo. Não tenho tempo para pesquisar mais. O tempo de ressuscitação acabou. A luz diante de mim voltou. Voltei mais uma vez para dentro do caixão. Só que agora é diferente do medo, confusão e desconhecido de antes. Agora estou até um pouco animada. É isso. Tang Li está um pouco sem palavras. Depois de me matar novamente sem qualquer dificuldade, ela está se preparando para sair do trabalho novamente. Infelizmente, ela não sabe. Isso é apenas o começo. Encontrar um idiota assim facilita as coisas. Eu pensei que ele conseguiria sair do caixão para explorar. Tang Li faz uma reclamação, preparando-se para se levantar. Mas no segundo seguinte, Tang Li sente seu braço gelado. Que situação é essa? Eu sou a noiva fantasma. E ainda estou vestida de noiva. Como posso estar sentindo frio? Ela olhou para baixo instintivamente e soltou um grito de surpresa. Ai! Neste momento, seus braços brancos como a neve estavam completamente expostos. O vestido de noiva que usava desapareceu do nada. Agora, em seu corpo, só restava um corpete escarlate e uma saia de busto por dentro. Que situação é essa? Onde está meu vestido de noiva? Tang Li ficou confusa. Ela imediatamente quis sair dali, mas o que a deixou desesperada foi a força das regras familiar que a atacou novamente. Mesmo que Tang Li quisesse cobrir o peito, suas mãos foram forçadas a se abrir. Todo o corpo da noiva fantasma caiu para trás, e ela voltou a deitar-se corretamente dentro do caixão. E mais uma vez, voltou ao ponto de partida. A única mudança é que agora ela está vestindo algo muito mais leve. Tang Li olhou para mim com uma expressão confusa. Como era de se esperar, eu voltei a ser como antes. Voltei a me deitar em silêncio no mesmo lugar. Ressuscitei novamente. Que tipo de habilidade é essa? Eu posso ressuscitar várias vezes. E não é só isso. Porque, após minha ressurreição, o vestido de noiva dela desapareceu?
Tang Li estava rezando para que eu rapidamente quebrasse as regras. Assim, ela poderia me matar rapidamente, para acabar com essa estranha instância de conto de terror. Não esperava que desta vez as coisas saíssem ao contrário. Levantei-me silenciosamente. Não quebrei as regras. O que deixou Tang Li ainda mais furiosa foi que eu ainda estava observando-a com interesse. Seus braços expostos e o curioso corpete. Isso deixou Tang Li completamente envergonhada e irritada. Sem vergonha. Seu canalha. Não pode olhar. Maldito. Eu vou te despedaçar. Não consigo sobreviver. Não consigo morrer. Claro, não sei. A noiva fantasma à sua frente quase se xingou até a morte em seu coração. Neste momento, eu estava com uma expressão de choque, chamando de surpresa repetidamente em meu coração. Uau! Realmente desapareceu. Este cartão realmente é uma mão na roda. Não é que não me deram uma cópia para me enganar. Este sistema pode funcionar. Agora dentro do caixão. A noiva fantasma vestindo apenas um corpete vermelho. Isso realmente diminuiu um pouco a sensação de terror. Meu olhar caiu sobre o véu vermelho na cabeça da noiva fantasma. De repente, uma ideia surgiu em minha mente. De qualquer forma, não posso morrer. Agora estou me divertindo. Estou um pouco curioso sobre que aparência pode ser chamada de beleza incomparável no mundo. Venha, abra para mim. Eu sorri amplamente. Estendi a mão decisivamente. Sem hesitar, tirei o véu vermelho da cabeça da noiva fantasma. SHHH. O véu vermelho caiu ao lado. Um rosto requintado e impecável apareceu diante de mim. Meu Deus! Eu me considero alguém que não fica paralisado ao ver uma mulher. Mas ao ver esse rosto, realmente fiquei surpreso. Esta é a coisa mais requintada que já vi em minhas vidas passadas e presente. O mais perfeito, que atinge a alma. Não estou mentindo. De fato, não existe tal beleza no mundo. Eu fiquei paralisado instintivamente. Não percebi que a noiva fantasma estava ficando vermelha de vergonha. E seu rosto estava gradualmente ficando vermelho. De repente, uma voz suave começou a soar ao meu lado. Isso me fez voltar à realidade. Véu levantado. Laços do destino. Rancores eternamente entrelaçados. Parabéns, jogador. Você ativou a trama oculta. Ei! Trama oculta. Antes que eu pudesse entender o que essa frase significava, a noiva fantasma à minha frente levantou-se abruptamente. O rosto delicado estava cheio de ressentimento e injustiça. Seus olhos, como águas primaveris, estavam fixos em mim. Você deve morrer. A noiva fantasma gritou com os dentes cerrados. A voz era até agradável. Infelizmente, não tive tempo de apreciar. Bum! Um grande estrondo ecoou. Meu peito foi instantaneamente aberto pela mão esquerda da noiva fantasma. Minha cabeça foi esmagada pela mão direita da noiva fantasma. Em um instante, o suco espirrou. Claro, eu não consegui ver essa cena. E não consegui sentir. Minha visão já estava em preto. Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 8. Sorteando cartas. Uma suave luz branca passou diante dos meus olhos. Parabéns, você ganhou um cartão de item de nível N, Colírio Yin Yang 10. Desta vez a sorte foi mediana. Apenas consegui um cartão de item de nível N. Mas estou muito curioso. O que é o reino das 100 estranhezas mencionado na descrição da função? Depois de revisar as memórias da minha vida anterior, eu finalmente entendi. É quase como o inferno da minha vida passada. Essa noiva fantasma deve vir do reino das 100 estranhezas. Ela é um NPC da instância de contos de terror, Colírio Yin Yang. Isso é interessante, já que há um total de 10 frascos. Então vou usar um frasco para experimentar. Usei um frasco de forma decisiva. Coloquei o colírio nos olhos. Imediatamente senti uma leve coceira nos olhos, como se algo estivesse grudado nos meus olhos. Quando abri os olhos novamente, uma suave luz dourada envolve meus olhos. Virei a cabeça para olhar a noiva fantasma ao meu lado. Mas o que eu não esperava era que o vermelho escarlate era mais rápido que eu. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Eu morri de novo. Tang Li está prestes a enlouquecer. O véu dela foi inesperadamente removido por mim. Ela participou desse conto de terror da mesma urna pelo menos 1000 vezes. Ninguém nunca teve coragem de tocá-la. Quanto mais remover o véu, tocar nos mistérios do conto de terror. Isso é definitivamente um ato de suicídio absoluto. Todos os jogadores do mundo humano sabem disso. Como essa pessoa teve coragem? Tang Li está tremendo de raiva. Esse maldito ressuscitou novamente. Ei! Por que a força das regras não forçou a deitar desta vez? Será que é porque desbloqueou a trama oculta? Não há tempo para pensar muito. Linhas de sangue começaram a se espalhar das pontas dos dedos de Tang Li. Disparou de repente. Enrolou-se ao meu pescoço. Apertou instantaneamente. Vá morrer.
Essa sensação de sufocamento é muito dolorosa. Tang Li quer me fazer sofrer até eu não querer mais viver. O que ela não esperava era que eu não tive nenhuma reação. Minha expressão era neutra, permitindo que a linha de sangue me rasgasse. Não ouviu minha voz pedindo por clemência. Isso deixou Tang Li bastante irritada. Eu morri novamente. Mas Tang Li não parecia relaxar nem um pouco. O peito dela sob o corpete subia e descia constantemente. Seus lindos olhos estavam fixos no meu corpo, com medo de que eu voltasse à vida. Ela navegou por várias instâncias de contos estranhos por anos. E era a primeira vez que encontrava alguém tão complicado. Esperou um momento. Tang Li viu que meu corpo estava imóvel. Finalmente morreu. Antes que as palavras terminassem, a cena que deixou Tang Li desesperada aconteceu. Eu voltei ao normal. Os olhos de Tang Li novamente ficaram vermelhos. Raiva, injustiça e desamparo inundaram seu coração. Não. Continue morrendo para mim. As pontas dos dedos dela cresceram loucamente e perfuraram agudamente meus olhos. Perfurou diretamente minha cabeça. O importante é que, após a perfuração, a pessoa não morre imediatamente. Isso é uma dor que atinge a alma. Absolutamente ninguém pode suportar. Da última vez que Tang Li usou esse truque, ela ainda se lembra do grito daquele humano. Mas por quê? Essa pessoa não disse uma palavra. Detectado a morte do hospedeiro. Ressuscitação bem-sucedida. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 7 cartas. Sorteio de cartas em andamento. Parabéns, você ganhou. Carta de item R, vela de óleo de cadáver 3. Eu segurava o queixo enquanto olhava para essa carta de item. Embora seja de nível R, parece um pouco inútil. Vou guardar por enquanto. Eu estava animada, me preparando para a segunda tentativa de investigar as propriedades da noiva fantasma. Mas desta vez, eu nem sequer abri os olhos. A voz do sistema soou novamente. Detectado a morte do hospedeiro. Ressuscitação bem-sucedida. Que situação é essa? Eu nem abri os olhos. E já morri. Logo percebi. É aquela noiva fantasma lá fora que está espancando o corpo. Não foi só tirar o véu dela? Isso deixou ela nervosa. Como eu suspeitava. Mulheres bonitas não são fáceis de lidar. A noiva fantasma não é exceção. Deixa pra lá. Vamos ver o que eu tirei. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 6 cartas. Sorteio de cartas em andamento. Mais uma vez, uma luz azul. Parabéns, você ganhou a carta de habilidade SR, roubo à mão destra. Incrível, é novamente roubo à mão destra. Habilidade em uso. Parabéns, você conseguiu as sapatilhas bordadas da noiva fantasma. Eu arregalei os olhos. Caramba, até as sapatilhas bordadas foram roubadas. Isso é uma punição por espancar o corpo da noiva fantasma? Olhando para as sapatilhas bordadas pequenas e delicadas em minhas mãos, estou muito em dúvida se realmente consigo usá-las. Não importa mais. O nível ainda não é suficiente. Primeiro, colocar na mochila. Além da interface de atributos, todos os jogadores do mundo humano ainda têm uma mochila de 66. Pode armazenar no máximo 36 itens diferentes. Itens iguais podem ser empilhados até 99. Agora eu já ocupei 4 espaços. O preto desapareceu. Ressuscitar novamente. Desta vez, ouvi um grito de partir o coração. Ah! Imediatamente virei a cabeça. Morri instantaneamente novamente. Morri de novo, de novo, de novo, de novo. Mas desta vez consegui ver claramente o painel de atributos da noiva fantasma. Tang Li. Personagem desta instância, noiva fantasma. Tang Li. O nome é bem bonito. Eu murmurei isso em meu coração. Continuei a olhar. Respirei fundo. Que atributos assustadores. Não é de se admirar que não tenha como reagir diante da noiva fantasma. Que pena. Mesmo com a pressão dos atributos, não adianta. Eu ri de forma maliciosa. Ainda assim, mantive-me tranquilo. Detectado a morte do hospedeiro. Ressuscitação bem-sucedida. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 5. Sorteio de cartas em andamento. Parabéns, você ganhou uma carta de experiência nível N. Carta de experiência nível N. Função, ao usar, você pode ganhar 100 pontos de experiência. Sem a menor hesitação. Usar com determinação. Ding-dong. Parabéns. Nível do jogador elevado para 2. Subiu de nível. Correu para verificar sua interface de atributos. Como esperado. Além do atributo de vida, todos os atributos foram aprimorados. No entanto, a diferença em relação aos atributos da noiva fantasma ainda é grande. Ainda está longe de ser tão alto quanto o dela. Afinal, é a diferença entre nível 60 e nível 2. Eu não me importo com isso. De que adianta ser forte? Te matar. Matar à vontade. Matar devagar.
Diferente da minha empolgação, Tang Li ficou tão irritada que tudo escureceu à sua frente. Quase desmaiou. Seus sapatos também desapareceram. Seus pequenos pés brancos foram subitamente expostos ao ar. Isso deixou Tang Li extremamente desconfortável. Morte! Ela rapidamente escondeu seus pequenos pés sob seu vestido longo sem alças. Depois, uma mão cobria seu avental. A outra mão me deu um tapa, me transformando em um monte de carne moída. Olhando para aquele líquido escarlate no chão, Tang Li não sentiu nenhuma empolgação. Em vez disso, surgiu um toque de medo, batendo incessantemente na carne picada no chão, com medo de que eu não morresse. Quantas vezes isso já aconteceu? Ela já matou esse cara quantas vezes? Mas esse cara continua ressuscitando sem parar. Que tipo de habilidade é essa? Como ele consegue ressuscitar tantas vezes? Isso já é a quinta ressurreição. O mais assustador é que Tang Li também está perdendo coisas de vez em quando. Primeiro foi o vestido de noiva. Agora são os sapatos bordados. O que será a próxima coisa? Esse medo do desconhecido faz Tang Li tremer involuntariamente. Por quê? Por que isso está acontecendo? Não é possível que ele ressuscitar precise consumir os itens do meu corpo? Tang Li sussurrou com a voz trêmula. Ela agora deseja desesperadamente sair deste domínio de contos de terror. Infelizmente, o domínio de contos de terror está na instância de contos de terror. Não é possível sair antes do fim. Seja para pessoas ou para espíritos. É tudo a mesma coisa. Impossível. Ninguém é imortal. A ressuscitação desse cara definitivamente tem um limite. Matei-o mais uma vez. Tang Li fixou os olhos na minha córpse no chão, encolhida no canto do caixão, tremendo de medo. Neste momento, eu pareço mais um espírito do que ela. Eu abri os olhos novamente. Cruzei as pernas. Estendi a mão elegantemente e bati no caixão. Ei! Acelere! Estou com pressa. Ainda restam 4 cartas para sortear. Estou muito ansiosa. Ao me ver tão arrogante, Tang Li já tinha um pressentimento ruim. Mas, mantendo a dignidade dos espíritos, ela ainda assim controlava as correntes de sangue tremendo. Novamente atravessou meu corpo. Sem fazer barulho. Morri novamente. Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 4 cartas. Sorteio de cartas em andamento. Uma intensa luz azul brilha. Mais uma vez, um SR. Olhando para a luz azul, não pude evitar ficar ansioso. Será que é aquela carta novamente? Parabéns, você ganhou a carta de item SR, mão leve. Era realmente ela. Velho amigo. Aqui vamos nós de novo. Mas se não estou enganado, a noiva fantasma não parece ter algo que eu possa roubar, certo? Em uso. Parabéns, você conseguiu obter o avental do filho amaldiçoado da noiva fantasma. PFFT. Quase cuspi refrigerante salgado. Não estou vendo errado, estou? Avental. Eu roubei essa coisa? Não está brincando, certo? Olhei para baixo e vi o avental macio caindo nas minhas mãos. Minha mandíbula quase caiu de surpresa. A leve brisa do corpete vermelho se espalha. Minha palma se expande. Deve ser a temperatura da noiva fantasma. Isso não é importante por enquanto. O importante é que a função deste corpete é, na verdade, gerar um bebê fantasma. E a qualidade deste corpete é melhor do que as 2 peças de equipamento anteriores. É surpreendentemente de prata 2 estrelas. O aumento de atributos é também mais abrangente. É definitivamente um ótimo item. Na minha vida passada, eu nem tinha um parceiro. Não esperava. Neste mundo de histórias de terror, eu acabei começando a gerar a próxima geração. E ainda por cima, um bebê fantasma. Haha, isso é interessante. Tem um certo charme. Eu sorri amplamente. Comecei a perceber gradualmente. Este mundo de histórias de terror me trouxe muitas surpresas. Eu até comecei a gostar deste mundo de histórias de terror. Eu me sinto cada vez mais à vontade neste mundo de histórias de terror. Mas Tang Li não está tão feliz assim. Ela realmente entrou em colapso total. O corpete dela simplesmente desapareceu. Restou apenas um vestido, tomara que caia. O rosto de Tang Li instantaneamente ficou vermelho. Rápida e ágil. Usou o véu vermelho para cobrir a parte superior do corpo. Tang Li realmente ficou completamente assustada. Sempre acontece depois que eu morro. As coisas em meu corpo começam a desaparecer. Agora a combinação de roupas não está tão estranha. Mas, e se eu perder mais uma peça, o que eu faço? E se o vestido tomara que caia também desaparecer? Embora Tang Li seja uma fantasma, ela também se importa com a aparência. Fantasmas também não podem andar nus. Neste momento, o olhar dela para mim estava cheio de medo. Completamente desapareceu a frieza e a ferocidade anteriores. As lágrimas não paravam de jorrar. Uma infinidade de injustiças a consumia.
Não se deve intimidar fantasmas assim. Tang Li se encolheu no canto do caixão. Não me atrevo a me mover. Eu abro os olhos. Com uma expressão relaxada. Disse educadamente. Continua a mesma coisa. Obrigado. Eu ainda estou esperando ela me eliminar. E então continuar a sortear cartas. Depois de esperar um tempo, não houve nenhum movimento. Foi então que olhei para o lado, confuso. Vi que ela estava encolhida no canto, vestindo um vestido longo e branco sem alças. Isso a tornava ainda mais etérea. Ela escondeu seus pés brancos sob a barra do vestido. Estava com a cabeça baixa, tremendo. Eu franzi a testa. Fiz 3 perguntas que tocaram a alma. Ei! O que você está fazendo? Vamos, haja! O que você está esperando? Tang Li imediatamente começou a balançar a cabeça freneticamente de medo. Mais do que um peão girando. Eu não vou te matar. Eu vou te contar como passar de fase. Rápido, passe de fase. Eu fiquei confuso. Que situação é essa? Uma criatura estranha está implorando por misericórdia. A noiva fantasma não se mata. Como eu vou sortear cartas? Isso eu não vou fazer. Não, não o mate. Você é uma noiva fantasma. Como pode simplesmente se retirar e dizer que não vai matar ninguém? Você precisa ter um pouco de responsabilidade como noiva fantasma, certo? Eu fiquei nervosa. Levantei de repente. Fui me movendo na direção da noiva fantasma. Ela segurava firmemente o véu vermelho que usava. Meu corpo ainda tremia incontrolavelmente. Não venha para cá! Tang Li gritou com uma voz feroz, mas fraca. Ao ouvir isso, não fiquei com medo. Pelo contrário, fiquei feliz. Essa noiva fantasma começou a me ameaçar. Assim que eu for até ela, ela com certeza ficará furiosa. E definitivamente se matará. Então, não tinha a menor intenção de parar. Continuei me aproximando do canto do caixão. Venha! Mate-me! Rápido! E aqueles fios de sangue? E as unhas? Mate-me! Eu dizia ansiosamente. Agora, basta estender a mão. Assim, poderei tocar o corpo de Tang Li. Finalmente, as emoções de Tang Li desmoronaram completamente. Não consegui mais controlar as emoções dentro de mim. Comecei a chorar descontroladamente. Não venha mais perto. Eu te imploro, por favor. Considere que eu estou te implorando. Não morra mais. Eu errei. Eu não deveria ter matado ninguém. E muito menos deveria ter te matado. Eu realmente posso te contar como passar de fase. Você confia em mim? Eu te ajudo a passar de fase. Vá logo. Eu te imploro. Tenha piedade de mim, por favor. Eu estou completamente confuso. Fiquei paralisado no lugar. O que? Por que você ainda está chorando? O que está acontecendo com essa fantasma? Por que parece que ela está mais assustada do que eu? Olhei para trás e percebi que Tang Li ainda estava soluçando sem parar. Eu também me sentia impotente. Parece que não posso contar com essa mulher fantasma por enquanto. Mas eu não posso desistir da oportunidade de sortear cartas. E só quando todas as cartas deste pacote forem sorteadas, o sistema poderá evoluir. O que eu vou fazer agora? De repente, meu olhar caiu na cozinha do quarto. Imediatamente, a ideia surgiu em sua mente. Agora tenho. Se a fantasma não me matar, eu posso me suicidar. Afinal, o sistema não especifica. Deve ser que eu precise me matar para poder sortear cartas. Vou fazer isso por conta própria. Estou bem alimentada e vestida. Dentro do caixão. Embora Tang Li estivesse chorando desesperadamente, ela não se esqueceu de prestar atenção nos meus movimentos. Ao me ver me afastando, ela até suspirou aliviada. Pensou silenciosamente. Vamos, rápido. Vá logo completar a fase. Assim que você completar, tudo isso naturalmente terminará. Isso definitivamente é um passado sombrio que ela quer esconder para sempre. Ela não pode, de jeito nenhum, deixar que qualquer fantasma veja. Felizmente, isso está prestes a acabar. Tang Li limpou as lágrimas do rosto. Ela levantou a cabeça para ver em que parte eu estava. Se fosse possível, ela poderia me dar mais uma dica. Mas não esperava que Tang Li veria uma cena que a deixaria aterrorizada e desesperada. Eu estava com um sorriso cruel no rosto, correndo da cozinha com uma faca de cozinha na mão. Então, instantaneamente, cortou o próprio pescoço. Tang Li ficou atordoada. Ela mal conseguia acreditar no que via. O que você está fazendo? Tang Li chamou de surpresa. Fiquei com a visão embaçada. Morri novamente. Detecção de morte do hospedeiro. Ressuscitação bem-sucedida. Número atual de ressuscitações restantes, 999. Número de cartas restantes no pacote, 3. Sorteando carta. Parabéns, você ganhou uma carta de experiência R. Mais uma carta de experiência. Mais diferente da última vez. Desta vez, o nível da carta de experiência é mais alto que o primeiro. Incrivelmente, subiu exatamente para o nível 4. Levantei-me novamente do caixão. Sob o olhar aterrorizado de Tang Li, peguei a faca de cozinha do chão.
Fiz o mesmo novamente. O som de metal ecoava continuamente na sala silenciosa. Cada som atingia o coração de tão li com força. Pesadelo. Isso é simplesmente um pesadelo. O demônio está encolhido no canto. Os humanos estão loucamente cortando seus próprios pescoços. Esta cena é tão bonita. A noiva fantasma não se atreve a olhar. Em breve, eu consegui me suicidar novamente. Uma deslumbrante luz azul brilha diante de mim. Mais uma vez, SR. Apenas. Desta vez não foi um cartão de roubo fácil. Parabéns, você ganhou o cartão de item SR, cofrinho de dor. Meus olhos brilharam. Eu percebi imediatamente o valor desse cofre de dor. De primeira linha. É simplesmente uma ferramenta divina para matar e roubar. Embora as histórias de terror estejam em alta, mas ainda não posso matar à vontade. Mas com isso, eu posso matar sem que ninguém perceba. Acordando novamente. Continua a mesma coisa. Peguei a faca de cozinha ao lado do caixão. Só resta um último cartão. Vou estudar como passar de fase depois de usar todos. Levantei a faca sem hesitar, cortando a própria cabeça. Aquela aparência completamente insana. Ao lado, Tangli tem os olhos sem vida. Já se tornou insensível há muito tempo. Vamos logo acabar com isso. Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Número restante de ressurreições, 999. Número de cartas restantes no pacote, uma carta. Sorteio de cartas em andamento. Em meio a um vazio de escuridão. Estou assistindo a este sorteio de cartas com grande interesse. A última carta está suspensa no ar, virando lentamente. No próximo instante, um brilho roxo explode. Eu olho surpreso, arregalando os olhos. Eu não acredito. Roxo. No total, 10 cartas. É a primeira vez que tiro uma carta de nível SSR. Estou muito aliviado por não ter desistido dessas 3 cartas. Caso contrário, teria perdido muito. Olhando ansiosamente para esta última carta SSR. Parabéns, você ganhou a carta de adivinhação SSR1. Esta descrição da função me deixou um pouco confuso. Que coisa é essa? A carta SSR é isso? O que é esse negócio de adivinhação? Em uso. Uso bem-sucedido. Parabéns, você obteve o segredo de despertar do mundo humano, que atualmente está perdido. Desperte sua profissão após completar 9 instâncias de contos de terror. Podes obter uma profissão oculta de nível SSS com 100. Olhando o conteúdo do hexagrama em minhas mãos, eu fiquei paralisado, sem reação. 100 para obter uma profissão oculta de nível SSS. Que piada é essa? Cada jogador, após completar uma instância, pode despertar uma profissão exclusiva. O nível que se pode despertar é completamente aleatório. Mas agora o hexagrama em minhas mãos diz que assim que eu completar com sucesso 9 instâncias de contos de terror, poderei despertar uma profissão oculta de nível SSS com 100. Isso não é um bug do jogo? Para os outros, completar uma instância sem mudar de profissão. Pode ser difícil completar 9 instâncias. Mas eu sou diferente. Eu, que possuo o sistema de sorteio de cartas de morte. Querer morrer na instância de contos de terror é a parte mais difícil. Engoliu um pouco de saliva. Sem hesitar, esmagou o símbolo em suas mãos. O símbolo dizia que esse segredo havia se perdido. Ninguém no mundo humano sabia. Portanto, não posso compartilhar esse segredo. A carta de nível SSR realmente não é em vão. Calculando rapidamente em minha mente, o sistema de sorteio de cartas de morte não é invencível. Porque além da instância de histórias de terror, existe o mundo real. Meu sistema não funciona no mundo real. No mundo real, se você morrer, isso é realmente a morte. Mas agora, esta carta de nível SSR me deu o capital para ser invencível no mundo real. Respirei fundo para acalmar as emoções. Eu não esqueci. Depois que o pacote de cartas foi totalmente esgotado, o sistema ainda irá evoluir. Parabéns! Todos os pacotes de cartas foram extraídos. O sistema de sorteio de morte foi atualizado com sucesso para a versão avançada. Nova habilidade desbloqueada. Golpe crítico fatal. Quanto mais brutal a morte, maior a qualidade do sorteio. Ajuste de probabilidade. A probabilidade de cartas N diminuiu. A probabilidade de cartas SSR aumentou. Próxima fase. Sortear 5 cartas SSR desbloqueia. Levantei as sobrancelhas em surpresa. Golpe crítico fatal. Desde que a forma como eu morra seja cada vez mais brutal, a qualidade do sorteio será maior. Isso não significa que eu deva me matar ativamente? Sendo assim, vamos fazer isso. Ao abrir os olhos novamente, eu estava com um sorriso no rosto, com uma aparência revigorada, cheia de energia e entusiasmo. Em contraste, a noiva fantasma Tão Li parecia completamente desanimada, com uma expressão de dor insuportável. O pacote de cartas acabou. Agora eu preciso lidar com a questão de concluir a instância de lenda urbana. Sair do caixão.
Não dei atenção a Tang Li, que estava encolhida no canto. A mulher fantasma anteriormente disse que poderia me contar como concluir o nível. De qualquer forma, não há risco de vida. Vamos considerar isso como um jogo de escape de sala. Não tenho interesse em trapacear. Estando na lenda urbana há tanto tempo, é a primeira vez que observo o ambiente com seriedade. Por que essa cor parece estranha? De repente, percebi que o tom de todo o quarto era cinza. Era como se estivesse coberto por um filtro de filme preto e branco. Restaram apenas as cores preto, branco e cinza. Mas a roupa de noiva vermelha de Tang Li não foi afetada. Continuava um vermelho escarlate ofuscante. Ao relembrar, percebi. Esse estado é chamado de domínio da lenda urbana. Após entrar no domínio da lenda urbana, o jogador se separa do mundo real. Somente após o término da instância é que retornará. O domínio da lenda urbana e o mundo real não se comunicam. Mesmo que duas pessoas estejam em posições diferentes no domínio da lenda urbana e na mesma posição do mundo real, eles não conseguem se ver. Noiva fantasma. Não é isso. Você se chama Tang Li, certo? Você disse porque no domínio da lenda urbana, as tonalidades são predominantemente preto, branco e cinza. Tang Li levantou a cabeça, surpresa. Primeiro, ela sentiu medo. Por que eu saberia o nome dela? Em segundo lugar, confusão. Por que eu estou me perguntando isso de repente? Ou ainda esse tipo de pergunta estranha. Será que, após responder errado, esse cara vai roubar mais uma peça de roupa minha? Pensando nisso, Tang Li apertou ainda mais o seu véu vermelho, não ousando esconder. Ela imediatamente respondeu, tremendo. Porque o princípio da formação do domínio da lenda urbana é criar uma projeção do mundo das lendas no mundo humano. Quanto a por que essa projeção é em preto e branco, nós também não sabemos. Pode ser um conflito entre os dois mundos. Retirei o olhar. Continuei a observar ao redor. O lugar onde estou agora é a minha casa. Apenas é um pouco estranho que a disposição dos objetos em casa está um pouco bagunçada. Parece que alguém já procurou algo aqui. O caixão está deitado no centro da sala, parecendo extremamente fora do lugar. Eu não tenho medo algum. Sentei-me casualmente no sofá e comecei a pensar. Agora minha única pista é aquela introdução da lenda urbana. Dizem que alguém já se deitou sozinho em um caixão à meia-noite em busca de um destino sombrio. Encontrei inesperadamente a noiva fantasma. Primeiro, extraí a primeira informação. Meia-noite. Será que essa lenda urbana tem a ver com o tempo? Desde que eu aguarde até um determinado momento, a lenda urbana naturalmente terminará. Olhei rapidamente para o relógio na parede, mas descobri que o relógio estava parado. Quebrou. Olhei novamente para o meu relógio de pulso, assim como o relógio da parede. Estava silenciosamente parado na posição de 12 horas. Peguei meu celular e era a mesma coisa. Parece que meu raciocínio está errado. Mesmo que um relógio esteja quebrado, não é possível que tanto o relógio quanto o celular estejam quebrados. Essa probabilidade é muito baixa. Balancei a cabeça. Não desanimei e continuei pensando. Tang Li levantou a cabeça fraca do caixão. Ela percebeu que eu estava sentado no sofá murmurando algo. Ela ouviu atentamente por um tempo. Tang Li descobriu que eu estava, na verdade, deduzindo o processo de conclusão. Essa descoberta fez o coração de Tang Li sentir uma leve excitação e alívio. Finalmente vai acabar. Para acabar com essa tortura mais cedo, Tang Li decidiu me ajudar. Embora essa ideia fosse muito absurda, o grupo misterioso conclui o nível. Nunca aconteceu algo assim antes. Mas agora Tang Li não se importava mais com isso. Ela só queria terminar essa instância de lenda urbana. Aquilo. Eu posso te contar como concluir o nível. Você só precisa. Tang Li reuniu coragem e falou. Para minha surpresa, eu balancei a cabeça de forma decidida. Agradeço a boa intenção. Eu não preciso. Depois de falar, não levantei a cabeça. Continuei a refletir. Tang Li, com os lábios levemente entreabertos, não ousava mais falar. Realmente é uma pessoa estranha. Não deveria nem contar a ele a estratégia para concluir o nível. Tang Li fez uma careta. Decidi não me importar mais. Desde que ele não volte a morrer e ressuscitar. E não roube mais as roupas dela, está bom. Não dá. Apenas sentar e pensar não vai resolver. Eu me levantei do sofá. Preparei-me para procurar se havia alguma pista ao redor do quarto. O quarto inteiro era um apartamento de 3 quartos e uma sala. Estranhamente, um dos quartos estava fechado. A cozinha e o banheiro estavam abertos desde o início. O quarto principal e o segundo quarto estavam entreabertos. Um leve empurrão fez com que abrissem. Apenas o quarto mais interno estava trancado. Tentei me lembrar para que servia aquele quarto, mas só consegui lembrar de 4 palavras. Não se aproxime. A pessoa que eu era parecia muito relutante em relação àquele quarto. Para entrar, só poderia arrombar a porta. Mas temo que isso não seja necessário. Reflete por um momento. E não tomei nenhuma ação. Eu não esqueci.
Uma das regras desta instância de lenda urbana. A regra é que à meia-noite devese ficar em silêncio, porque essa regra já causou 2 mortes. Se para concluir o nível for necessário arrombar a porta, mas arrombar a porta é impossível sem fazer barulho. Então, para os outros jogadores, não seria um beco sem saída para concluir a instância? Decidi ignorar temporariamente este quarto trancado. Continuei a verificar os outros quartos. Não encontrei nada de anormal. Quando eu estava sem saber o que fazer, de repente, meu olhar se voltou para a porta de entrada. Quem disse que esta instância de lenda urbana deve estar limitada ao seu próprio quarto? Na verdade, fui eu quem pensei assim primeiro. Minha mente estava limitada. Decidi ir em frente. Tentei estender a mão e girar a maçaneta. A porta realmente se abriu. Mas a cena do lado de fora da porta me fez prender a respiração. Na parede do corredor fora da minha casa, estava coberta de letras grandes e repulsivas. Seu cachorro, pague o que deve. Maldito caloteiro, que morra, que morra. É simplesmente de arrepiar. No entanto, essas inscrições são de cor cinza clara. Essas palavras provavelmente não vieram do domínio da lenda urbana. Isso já estava na porta da minha casa. O que exatamente aconteceu na casa da minha vida anterior? Eu esfreguei a cabeça. Decidi primeiro concluir a instância de lenda urbana antes de investigar. O que realmente aconteceu na vida anterior? Isso talvez tenha alguma relação com aquele quarto trancado. Continuei a olhar ao redor do corredor. As escadas dos 2 lados estão cheias de sombras. Tentei, mas não consegui passar. Havia uma parede invisível bloqueando meu caminho. Parece que a área da instância de lenda urbana é apenas este andar, já que não posso subir ou descer e não estou limitado à minha casa. Então a resposta já é bem simples. Meu olhar afiado rapidamente se voltou para a porta da frente. A porta da frente é completamente negra e bastante estranha. É completamente diferente de uma casa comum. E não há faixas decorativas. Não há caracteres de felicidade. Nem mesmo há olho mágico. Está em um estado completamente fechado. Algo está errado. Está muito errado. Respirei fundo. Dei um passo em direção àquela porta negra. Em breve, cheguei perto daquela porta negra. A porta não tinha maçaneta. Então, decidi empurrá-la com a mão para ver. Assim que minha mão tocou a porta negra, de repente, um frio cortante se espalhou do meu dedo até a medula. Que frio! Era até mais frio do que a mão de Tang Li. Forcei a porta à minha frente e a empurrei. Rangido. Um barulho agudo de atrito surgiu. Dentro da casa não havia uma única luz. Era um silêncio absoluto. Eu estreitei os olhos e não entrei de forma imprudente. Em vez disso, voltei para casa e peguei meu celular. Usei a lanterna do celular para iluminar o interior da casa em frente. A cena dentro da casa me fez prender a respiração. Normalmente, o layout da casa em frente deveria ser igual ao da minha, com 3 quartos e uma sala. Mas toda a volta deste quarto foi construída com tijolos vermelhos. Apenas sobrou um espaço estreito. No centro deste espaço, estava colocada, de forma surpreendente, uma urna funerária. Mais uma urna funerária. Isso é, na verdade, uma câmara funerária. Eu franzi a testa. Neste momento, já tinha uma suspeita em meu coração. Corri rapidamente em direção àquela urna funerária. Abri bruscamente a tampa da urna. E, como esperado, havia um corpo dentro daquela urna. Pelo estado de decomposição, esse corpo provavelmente estava morto há algum tempo. Um cheiro forte e desagradável invadiu o ar. Dizem que alguém já se deitou sozinho na urna à meia-noite em busca de um destino sombrio. E encontrou inesperadamente a noiva fantasma. Parece que a chave para concluir o nível é a expressão deitar-se sozinho. Desde que eu esteja deitado nesta urna, não será considerado deitar-se sozinho. Afinal, já há outro corpo ao meu lado. Não pensei mais sobre isso. Depois de empurrar o corpo dentro do caixão para baixo, levantei a perna e entrei no caixão. Como era de se esperar, assim que entrei no caixão, o tempo imediatamente começou a fluir novamente. Tanto o relógio quanto o celular começaram a mudar. Minha suposição estava correta. Imediatamente, fiquei com uma expressão de satisfação. A meia-noite é das 23 horas até a 1 hora da manhã. Agora são 12 horas. Só preciso aguentar mais 1 hora para concluir o nível. Decidi fechar os olhos e esperar o tempo passar em silêncio. Na sala, Tang Li me viu entrar no caixão através da porta. Imediatamente, ela soltou um suspiro de alívio. Mas quanto mais ela pensava, mais chocada ficava. Esse cara realmente encontrou uma maneira de concluir o nível por conta própria. E ainda foi muito rápido. O raciocínio desse cão ladrão não levou mais de 5 minutos. Como o responsável pela instância de lenda urbana, mesma caixa, Tang Li sabia que meu desempenho era extremamente assustador. É bom lembrar que a instância de lenda urbana, mesma caixa, tem uma taxa de conclusão geral inferior a 20%. Ele não deve voltar, certo? Tang Li sussurrou suavemente. Seu olhar constantemente se desviava para o lado.
mesmo que eu estivesse deitado na cova ao lado. Ela estava um pouco apreensiva, com medo de que eu voltasse de repente. Para Tammy, esse tempo parecia durar uma eternidade. Finalmente, o sistema ativou e determinou que eu havia concluído o nível com sucesso. A instância de lenda urbana terminou. Tammy soltou um suspiro e seu corpo começou a se tornar etéreo. Finalmente, o expediente acabou. Num instante, as cores ao redor da sala começaram a voltar ao normal. Aqueles arranjos que não pertenciam ao mundo humano começaram a desaparecer. Eu, que estava ao lado, apareci como um flash. Retornei ao centro da minha sala de estar. A voz do sistema ecoou novamente em minha mente. Parabéns, jogador Muyang, por concluir com sucesso o desafio da cova compartilhada. Duração da conclusão, 13 minutos e 43 segundos. Avaliação da conclusão, nível SSS. Parabéns pelo seu tempo de conclusão e avaliação. Você alcançou o primeiro lugar no ranking da instância de lenda urbana Desafio da Cova Compartilhada. As recompensas do ranking são as seguintes. Equipamento de nível prata aleatório 3. 10.000 moedas de ouro. 3 vezes a experiência de 900 pontos. Eu levantei as sobrancelhas, surpreso. Eu realmente sou o primeiro. Imediatamente abri o ranking da interface do sistema em minha mente. Encontrei a página da mesma calamidade do caixão. O tempo de conclusão dos outros, exceto o meu, na maioria das vezes, está acima de 20 minutos. A melhor avaliação de conclusão é apenas A. E a minha avaliação é SSS. A avaliação mais alta. Por que a diferença na avaliação de conclusão é tão grande? Eu apertei o queixo e pensei por um momento. Finalmente cheguei a uma suposição. Temo que esteja relacionado a eu ter revelado o véu da noiva fantasma. Afinal, é uma trama oculta. A transmissão ainda não terminou. Lembrete amigável. O conteúdo sobre a instância de lenda urbana não deve, de forma alguma, ser revelado a outras pessoas de qualquer forma. Caso contrário, irá desencadear um raio celestial. 10 mortes sem sobrevivência. Eu não estou surpreso. Todas as instâncias de lenda urbana sempre existirão. Elas não desaparecerão apenas porque alguém as concluiu. Se eu puder compartilhar a estratégia, essas instâncias de lenda urbana já não representam mais nenhuma ameaça. Enquanto eu olhava a lista, o domínio da lenda urbana no quarto havia desaparecido completamente. Tudo voltou ao normal. Eu voltei à realidade. Saindo da lista, olhei ao redor. Soltei um suspiro silencioso. A casa ainda é a mesma. Sentei-me de uma vez no sofá. Preparei-me para relembrar minha memória. Meu corpo anterior parece ter sofrido algum grande golpe. Sinto que há muitas lacunas em suas memórias. Ele mesmo as reprimiu nas profundezas de sua memória. Eu estava prestes a fechar os olhos e recordar, quando de repente, um som familiar veio do lado de fora da porta. Ei Lang, o tempo está quase acabando, vamos entrar. Meu rosto instantaneamente esfriou. Eu estreitei os olhos e olhei na direção da porta de entrada. Essa voz é Liu Huyan. Liu Huyan é a namorada do meu corpo anterior. Ao mesmo tempo, também é uma pressão para que a pessoa anterior entre consecutivamente na instância de lenda urbana 4 vezes. Pelo som, posso deduzir que Liu Huyan está do lado de fora da porta, prestes a abrir a porta e entrar. E parece que não é só ela. Como esperado, uma outra. Voz de um homem estranho reclamando. É realmente uma perda de tempo. Estamos esperando há 1 hora. Clang! A chave foi inserida na fechadura. A porta se abriu. Liu Huyan, com longos cabelos negros, entrou na sala, com um sorriso radiante. Mas no segundo seguinte, quando ela viu que eu estava recostado no sofá, com um olhar frio, ela ficou completamente paralisada. O sorriso em seu rosto desapareceu de repente e seus olhos se arregalaram, com uma expressão de quem viu um fantasma. Muyang, como você não morreu? Eu claramente vi você entrar na instância de lenda urbana. No momento em que vi Liu Huyan, muitas memórias ressurgiram na minha mente. Essa Liu Huyan é minha colega de escola secundária. E ela era a mais bonita da turma. O corpo anterior a perseguiu por um bom tempo. Liu Huyan nunca concordou. Até que o corpo anterior passou por uma mudança. Liu Huyan, no entanto, de repente concordou em namorar o corpo anterior. Agora, parece que essa situação é estranha em todos os aspectos. Eu puxei o canto da boca em um sorriso sarcástico. Você parece querer muito que eu morra. O homem atrás de Liu Huyan claramente não esperava que eu ainda estivesse vivo. Um olhar feroz passou por seus olhos. Eu tenho uma lembrança desse homem. Esse cara se chama Ilang. Ele estava 1 ano acima de nós na escola secundária. Ele também já tentou conquistar Liu Huyan. E também foi rejeitado. Meus olhos brilhavam com um leve brilho dourado enquanto eu examinava as 2 pessoas à minha frente. O que eu usei antes? Solução para os olhos de Nian que usei antes. Ainda não perdeu o efeito. Essa coisa não só pode ver o sobrenatural. Ainda pode ver pessoas. Acima da cabeça de Liu Huyan, uma interface de atributos apareceu. Liu Huyan não tem um nível alto.
Ela só está no nível 2. Mas esses atributos são um pouco mais altos do que os meus quando eu estava no nível 2. É evidente que ela já completou a mudança de classe. Eu olho novamente para Eilang. Ao ver os atributos de Eilang, meu coração afunda um pouco. Esse cara tem o nível 7. Ele está 3 níveis acima de mim. Eu dou uma olhada nos meus próprios atributos. Esse Eilang pode quebrar minha defesa com alguns socos. No entanto, eu não entro em pânico. Se eu conseguir subir para o nível 5 e equipar todo o equipamento que conseguir, eu também deveria ter força para lutar. Mas como posso aumentar meu nível? Só há um caminho: participar da lenda urbana. Enquanto calculo em minha mente, meu rosto permanece impassível. Eu me reclino despreocupadamente, observando os dois à minha frente. Liu Huyan, após um breve momento de distração. Finalmente, ele reagiu e um sorriso imediatamente floresceu em seu rosto. Ela puxou discretamente a saia curta para cima. Revelando suas coxas brancas como a neve, ela começou a caminhar em minha direção. Com uma voz melosa, ela disse: Bebê, o que você está dizendo? Como eu poderia querer que você morresse? Eu sabia que meu bebê era o melhor. Com certeza, você conseguirá passar nesta instância de lenda urbana. Essa voz me deu arrepios por todo o corpo. É até menos agradável do que a voz da fantasma Tan Li. Eu estava com uma expressão de desgosto. Eu simplesmente chutei o lixo ao lado dela. Disse friamente: Liu Huyan, é melhor você parar de fingir. Eu sei que você se aproximou de mim com mais intenções. Eu também não estou a fim de perder tempo com você. Fale logo. Por que você está tão ansiosa para que eu morra? O que você realmente quer? O lixo bateu com força em sua perna. O rosto de Liu Huyan mudou drasticamente. Ela não esperava que, normalmente tão boba e desatenta, eu de repente parecesse outra pessoa. Conseguir dizer algo assim, quase instantaneamente. Liu Huyan mudou de expressão, já que não podia mais esconder. Então não vou mais esconder. Muyang, você realmente descobriu. Sendo assim, não me culpe. Na verdade, eu também não quero te matar. Eu só quero aquele dinheiro. Dinheiro. Eu fiquei surpreso. Uma dor aguda surgiu de repente na minha mente. Olhando para meu olhar confuso, a reação de Liu Huyan foi ainda mais intensa. Ela gritou quase em desespero. Fingindo. Você ainda está fingindo. Eu originalmente pensei que, após seus pais serem presos, você tivesse ficado traumatizada e se tornado boba. Por isso esqueceu onde estava o dinheiro. Agora parece que você não é boba. Fale logo, ou nós vamos te matar agora. O lobo negro atrás de Liu Huyan, ao ver isso, aproximou-se rapidamente com um sorriso malicioso. Ao mesmo tempo, movia meu pulso. Neste momento, as dolorosas memórias da minha vida anterior invadiam minha mente. Elas vinham como uma maré, de forma frenética. Finalmente, eu me lembrei. Um mês atrás, os pais da minha vida anterior foram capturados por pessoas do governo. O motivo era fraude. E esse dinheiro nunca foi encontrado. Naquela época, havia inúmeras pessoas cobrando dívidas batendo a porta todos os dias. Eles o ameaçavam para cobrar a dívida. Mas o ponto crucial é que a vida anterior realmente nunca viu aquele dinheiro. Aquelas tintas vermelhas na porta foram deixadas na época. Liu Huyan, nos momentos mais difíceis da vida anterior, de repente concordou em ficar com a vida anterior. Portanto, a vida anterior quase sempre obedecia a Liu Huyan. Entrar no calabouço de histórias bizarras 3 vezes seguidas foi ideia de Liu Huyan. Depois de ver as memórias, eu ri sarcasticamente. Temia que o objetivo dessa mulher desde o início fosse o dinheiro. Olhando para Liu Huyan com um olhar indiferente, eu disse: Você também viu que minha casa é tão pequena. Onde há um lugar para esconder dinheiro? Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou com os olhos vermelhos. Ela respondeu com desdém: Muyan, não esperava que você tivesse tanta cara de pau. Você acha que eu não sei? Seus pais prepararam um encantamento de ocultação. Aquela quantia de dinheiro só você pode ver. Encantamento de ocultação. Levantei levemente a sobrancelha. Imediatamente comecei a vasculhar minha mente. Eu finalmente percebi. Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendi. Não é à toa que Liu Huyan estava tão ansiosa para se matar. É óbvio que eu sou provavelmente o herdeiro. Desde que eu me mate, aquele dinheiro escondido não poderia ser mantido em segredo. A razão para usar a instância de lenda urbana para se matar é para evitar a responsabilidade da aliança. Afinal, matar é ilegal no mundo humano. Ela gritou como uma louca. Lobo negro. Primeiro, quebre os membros dele. Vamos ver se a boca dele ainda está tão dura. Ao lado, Eilang já estava ansioso. Um bastão de beisebol apareceu do nada em sua mão. No momento seguinte, Eilang já estava na minha frente. Ele levantou o bastão de beisebol e o golpeou diretamente em meu braço. Eu não me esquivei nem evitei. Eu até sorri sarcasticamente. Idiota! No instante seguinte, algo estranho aconteceu. Meu corpo começou a se desvanecer.
como se estivesse prestes a desaparecer do mundo real. O bastão de beisebol na mão de Eilang atravessou diretamente. Ele atravessou o meio do meu corpo. Não me feriu nem um pouco. Liu Huyan ficou atordoada. Ela regalou os olhos em pânico. Como isso é possível? Eilang reconheceu imediatamente que eu estava sendo transportado para a instância de lenda urbana. Droga! Esse cara foi participar da instância de lenda urbana. Minha figura começou a se tornar cada vez mais etérea, até que finalmente desapareci completamente do lugar. Liu Huyan se acalmou e disse com raiva: não se apresse. Mu Yang entrou na instância de lenda urbana. Não seria melhor? Se ele falhar nesta instância de lenda urbana, ele será apagado. Assim, não precisaríamos correr tanto risco para matá-lo. Um portal de sangue se abriu repentinamente no domínio da lenda urbana. Tang Li saiu do portal com uma expressão cansada. Então, sem hesitar, ela se jogou em sua cama rosa. Ela enterrou a cabeça no travesseiro macio. Não conseguiu conter um grito, para liberar a frustração que sentia dentro de si. Tang Li sentiu que a experiência de hoje é mais do que todas as instâncias de histórias bizarras que ela participou nos anos anteriores somadas. São mais absurdas, mais sinistras e mais inesquecíveis. Hoje foi realmente um dia de azar. Realmente não consigo imaginar que neste mundo poderia haver algo mais azarado do que encontrar coisas ainda mais azaradas de Mu Yan. Após um breve descanso, Tang Li se reergueu. Ela se sentou na cama. O Mu Yan que ela encontrou hoje era realmente muito estranho. Aquela habilidade de quase ressuscitar infinitamente era algo que Tang Li nunca tinha ouvido falar. Ela precisava avisar os outros monstros para ficarem atentos. Pensando nisso, Tang Li tirou seu alma-ponto. O alma-ponto é na verdade o celular do mundo dos monstros. Ao abrir o alma-ponto, Tang Li fez login no aplicativo de Almazonho. Tang Li já era uma pequena influenciadora no Almazonho. Ela primeiro baixou a gravação de sua instância de lenda urbana. Ao ver novamente meu sorriso na gravação, Tang Li não pôde deixar de tremer de medo. Ela rapidamente cortou a parte em que estava chorando de vergonha, e as cenas em que seu vestido de noiva e o corpete foram roubados. Ela manteve apenas alguns trechos em que eu ressuscitava constantemente. Então, ela escolheu enviar. Após enviar, Tang Li se preparou para dormir um pouco. A instância de lenda urbana anterior foi realmente cansativa. No entanto, não esperava que, 10 minutos depois, seu núcleo espiritual começasse a vibrar incessantemente. Tang Li, confusa, levantou a cabeça. Murmurou descontentemente. Quem é? O que está tão urgente? Ao acender a tela, os números escarlates a deixaram perplexa. Qual é a situação? Por que tantas mensagens? Meu post viralizou. Tang Li rapidamente abriu o som espiritual. Incontáveis mensagens vieram à tona. O post realmente viralizou. Mas era diferente do que ela imaginava. Tang Li ficou surpresa. Pelo menos mais de 80% das mensagens eram sobre sua aparição. E eram comentários negativos. Como isso pode acontecer? Ela claramente havia cortado todas as imagens sobre. A cena dele foi cortada. Ela rapidamente abriu o vídeo para verificar. Foi então que percebeu que havia ignorado o espelho na casa de Mu Yang. Em algumas cenas, o espelho refletia claramente sua aparência. Tang Li não percebeu isso de jeito nenhum. Mas muitos monstros acharam que isso era intencional por parte de Tang Li. Ela criou um roteiro para ganhar atenção. Além disso, a aparência de Tang Li era realmente deslumbrante. Isso rapidamente atraiu a inveja e os insultos de muitos monstros. O mundo dos monstros também tem cyberbullying. Tang Li sentou-se na cama, atordoada. Ela deixou o encantamento de ocultação em sua mão vibrar. Ela não sabia como explicar. De repente, o sino do encantamento de ocultação tocou. Tang Li voltou à realidade. Ela olhou para o identificador de chamadas. Irmã Xia. Tang Li arregalou os olhos de surpresa. Irmã Xia era a antiga supervisora da instância de lenda urbana do mesmo caixão. Ela também era uma das poucas amigas íntimas de Tang Li. Ela rapidamente atendeu o encantamento de ocultação. Irmã Xia. A voz pesada da irmã Xia veio do outro lado do encantamento de ocultação. Interrompeu as palavras de Tang Li. Pequena Li, eu sei que você não está se sentindo bem agora. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Eu vi o seu vídeo. Mas onde está o seu véu vermelho? Tang Li disse timidamente. Foi tirado por aquele jogador do mundo humano. Do outro lado da linha, a irmã Xia respirou fundo. Pequena Li, para ser sincera, eu realmente espero que isso seja um roteiro. Porque se for verdade, então seu destino com ele já está selado. Você terá problemas. Você precisa matá-lo o mais rápido possível. Caso contrário, sua frase mal havia terminado quando a ligação foi abruptamente cortada. Tang Li olhou confusa com os olhos arregalados. Ao levantar a cabeça, ela ficou horrorizada ao descobrir uma porta de sangue se abrindo diante dela. Bloqueou o sinal do núcleo da alma. Por quê?
A abertura da porta de sangue indica que há uma instância de lenda urbana que precisa da sua participação. Mas eu acabei de terminar uma instância. De acordo com as regras, deveria haver 2 horas de tempo de descanso. Durante essas 2 horas, definitivamente não deveria haver instâncias abertas. A poderosa força de atração não permitiu que Tang Li recusasse. Ela foi diretamente sugada para dentro do portal de sangue. Em um momento de pressa, Tang Li acidentalmente pressionou o botão de transmissão em seu núcleo espiritual. Quando Tang Li tentou cancelar, já era tarde demais. Deixa pra lá, que comece a transmissão. Tang Li concentrou sua mente. Ela respirou fundo para acalmar sua mente. Hoje, coisas estranhas estão acontecendo em excesso. Nesta rodada, ela iria se divertir matando. Era hora de ajustar sua mentalidade. Apenas a meia frase não dita da irmã Xia. Isso fez o coração de Tang Li tremer involuntariamente. Espero que nada aconteça. Jin, esta instância de lenda urbana recomenda de 6 a 8 pessoas. Você confirma a escolha de entrar com uma pessoa? Eu olhei para a interface no vazio acima. Ri sarcasticamente e escolhi sem hesitar. Uma voz familiar soou ao meu ouvido. Bem-vindo à instância de lenda urbana. Esta instância, Banheiro do Pesadelo. Você é um novo administrador de propriedades. Hoje à meia-noite é a sua primeira vez de plantão desde que assumiu o cargo. De repente, o toque do telefone quebra. O silêncio do escritório de plantão como água. Você se assustou. Tremendo, você atende o telefone. A chamada é de um morador do prédio. Ele reclama que a torneira do banheiro do prédio está soltando muitos fios de cabelo. Ele pede que você vá até lá para limpar. Você só pode ir com a cara e a coragem. Espero que você ainda possa ver a luz do sol amanhã de manhã. Lembre-se, cuidado com o cabelo. Eu apertei o queixo e fiz uma análise rápida das informações sobre a lenda. Olhando ao redor, aqui é um corredor. Todo o corredor parece muito antigo. Deve ter pelo menos 30 ou 40 anos de história. A luz amarelada acima da cabeça pisca intermitentemente. Um cheiro de umidade e mofo paira no ar. O apartamento que fez a reclamação está à esquerda. O morador do 101. Eu fui em frente e bati na porta de ferro. O som agudo da batida ecoou pelo corredor silencioso. Esperei cerca de 10 segundos e ninguém respondeu dentro da casa. O morador que fez a denúncia pode já estar morto. Ou talvez tenha fugido. De qualquer forma, neste conto de terror, só eu estarei vivo. Tentei puxar a maçaneta da porta. E, de fato, ela rangeu. A porta se abriu. Assim que entrei no quarto, não pude deixar de puxar o ar com força. Este quarto não é simples. Eu estreitei os olhos e rapidamente olhei ao redor, extraindo informações-chave do quarto. Na parede em frente à porta de entrada, há um altar. Nele, há nada menos que 3 estátuas de Guangong. Ao olhar para cima, cada porta do quarto tem um espelho bagua pendurado acima. Ao entrar no quarto, em cada canto, há pedras de formas estranhas. Finalmente, olhei para a parede. Espadas de madeira de pêssego e moedas estão penduradas por toda parte. Eu entendo um pouco sobre Feng Shui. Guangong é um símbolo de lealdade e força. Ele é frequentemente visto como um deus que afasta espíritos malignos e protege a casa. Este lugar tem nada menos que 3. O espelho bagua na porta é usado para refletir energia negativa. As pedras nos cantos provavelmente são as famosas pedras de Taishan. Além disso, há muitos instrumentos de ritual nas paredes. Este quarto não é apenas um lugar comum de assombração. Eles realmente usaram tantas coisas para proteger a casa. Mas por que eu me sinto tão estranho? Mesmo que esta sala na minha frente transpareça estranheza em todos os lugares. Eu não permaneci muito tempo na sala. Em vez disso, fui direto para o banheiro no canto. O nome da história de terror é Banheiro dos Pesadelos. Parece que o local desta história de terror deve ser o banheiro. Vou primeiro dar uma olhada no banheiro. Tentarei encontrar uma oportunidade para morrer uma vez. Este capítulo ainda não começou. Não morri uma vez. Pensando nisso, eu fiz uma careta e disse um pouco irritado. Onde foi parar a estranheza desta história de terror? Este é o capítulo de prata 2 estrelas? Não há nenhum ataque ao abrir a porta. Não há nada claro como a luz do pera. Deitar-se ao meu lado economiza tempo e esforço. Eu murmurei. Lentamente, empurrei a porta do banheiro. Um mundo das 100 estranhezas. Incontáveis peças pretas e brancas invadiram a sala de transmissão. Tang Li deu uma olhada no chat. Depois de filtrar aqueles comentários inadequados, o olhar de Tang Li caiu na última mensagem. Na verdade, ela também achou estranho. Por que o portal de sangue a teria teleportado para cá? Este não era o conto de terror que ela estava encarregada. Talvez seja um bug do portal de sangue. Hoje ela realmente estava com muita má sorte. Ela poderia encontrar qualquer coisa. Após entrar na instância do conto de terror, Tang Li leu rapidamente o roteiro do conto de terror. Ela teve uma compreensão geral sobre este banheiro dos pesadelos. Devido à pressa, Tang Li nem teve tempo de verificar os participantes.
as informações dos jogadores do mundo humano para este conto de terror. Mas isso também não era mais importante. Havia algum jogador mais assustador que Muyang? Tang Li fez uma oração silenciosa em seu coração, esperando que desta vez pudesse acabar logo e voltar para casa. Ela ainda queria perguntar a Jie Xia o que não foi dito. Qual seria a segunda parte? Já teve azar suficiente hoje. Espero que essa história de terror corra bem. Tang Li murmurou para si mesmo enquanto olhava ao redor. Ela estava agora dentro do banheiro, temporariamente restrita pelo poder das regras. Não podia se mover livremente. Somente após um jogador violar as regras na história de terror é que ela poderia agir e matar. De repente, passos foram ouvidos do lado de fora da porta. Alguém está vindo. Mas por que há apenas um passo? Apenas uma pessoa está participando. Isso é impossível. Tang Li franziu a testa, confusa, e imediatamente negou essa suposição. A dificuldade do banheiro do pesadelo é ainda maior do que a do roubo do caixão. Se ninguém tentar errar, é quase impossível passar. Enquanto Tang Li estava confusa, uma suave murmuração de repente penetrou em seus ouvidos. Não havia nada claro para Tang Li. Deitar-se ao meu lado economiza tempo e esforço. Tang Li sentiu como se sua cabeça estivesse explodindo em um zumbido ensurdecedor. O sangue do corpo quase congelou instantaneamente. O medo subiu à sua mente como uma doença incurável. Esse som ela nunca vai esquecer na vida. Muyang, por que ele está aqui? Eu empurrei a porta e entrei no banheiro. Notei imediatamente que estava saindo da torneira. Fios de cabelo. A pia já era pequena. Empilhados em camadas, estavam prestes a transbordar. Eu notei que aqueles fios de cabelo estavam manchados com um sangue vermelho e pareciam imundos. Não era apenas a torneira. O vaso sanitário também estava cheio de fios de cabelo, que continuavam a subir incessantemente de baixo, cheios de um preto chocante. Se um jogador comum visse essa cena estranha, provavelmente ficaria muito assustado. Mas eu fiquei animado, meu rosto se iluminou com um sorriso. Esses fios de cabelo claramente têm um problema. Deixe-me tocar. Dito isso, eu estendi a mão diretamente em direção aos fios de cabelo. Esse idiota teve a coragem de tocar diretamente. Até o rei do inferno teria que elogiar sua coragem. Que sem graça, apresentador. Se você não começar a encenar sua peça, será tarde demais. É óbvio que eles ainda não sabem do meu. O que esse comportamento realmente significa? Somente quando Tang Li me viu indo em direção aos fios de cabelo, seus olhos estavam prestes a saltar. Ela não tinha nada da sua habitual aparência fria e distante. Não pode ser. A sombra do incidente do caixão ainda afeta profundamente Tang Li. Temo que apenas Tang Li saiba. Eu, enquanto vivo, não sou tão assustador. Eu, quando morto, sou realmente assustador. Ela lutou desesperadamente para parar meu movimento, mas o poder das regras a restringia severamente. Ela não conseguia se mover de jeito nenhum. Tang Li só podia ficar atrás da cortina da banheira, olhando impotente enquanto eu tocava os fios de cabelo na torneira. Num instante, os fios de cabelo na pia começaram a se agitar. Como uma enorme cobra, começaram a se enrolar em mim. O resultado deixou todos os estranhos na transmissão ao vivo surpresos. Uma cena de cair o queixo aconteceu. Ao ver os fios de cabelo se agitando, eu não tive medo, pelo contrário, fiquei animado. Proativamente, coloquei minha cabeça mais perto. Apertou meu pescoço. Tang Li já estava acostumada com isso. Afinal, ela já tinha visto esse homem se cortar com um cutelo. Mas a transmissão ao vivo ficou agitada. Esses estranhos já viram momentos de vida ou morte e imploraram por misericórdia, chorando muito, e até se mijando nas calças. Mas nunca tinham visto alguém se aproximar ativamente, para pedir pela morte com uma expressão animada. No instante seguinte, toda a transmissão ao vivo explodiu. Como isso é possível? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Esse cara teve a cabeça chutada por um touro e um cavalo. É realmente uma perda de tempo. Se não fosse para ver como a irmã do roteiro se apresenta, eu nunca teria clicado nesta transmissão ao vivo. Somente Tang Li fechou os olhos com dor. A expressão era de desespero. Está tudo acabado. Esse cara vai começar de novo. Por que minha vida é tão difícil? Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Vidas restantes atuais, 999 mais. Método de morte desta rodada, sufocamento por enredamento. Classificação, B. Pequeno golpe crítico ativado. Probabilidade levemente aumentada. Fiquei um pouco desapontado por ser apenas um pequeno golpe crítico. Parece que morrer enredado é muito comum. Eu ainda preciso pensar em outra solução. Extração do pacote de cartas desta rodada. Parabéns, o total de cartas desta rodada é 8. Não está ruim. Embora não tenha tantas quanto da última vez, é aceitável. Espero que nesta rodada eu consiga mais golpes críticos. Seria melhor se eu conseguisse atualizar meu sistema novamente, extraindo cartas. No próximo instante, uma luz azul brilhou.
A primeira carta já apareceu como nível SR. Parabéns, você ganhou a carta de habilidade SR, Marionete 3. Eu fiquei surpreso a princípio. Em seguida, meus olhos se abriram de repente, controlando o item secundário. Tão forte. Se um jogador comum conseguisse esse fantoche, é muito provável que usasse o item estranho para tentar derrotar o monstro. Eu acho que a viabilidade dessa operação não é alta. Eu já vi o painel de atributos da Tang Li, completamente nível 60. Só a defesa tem quase 300 mil pontos. Como isso poderia ser derrotado por um único item? Portanto, eu tenho meus próprios truques. Depois de abrir os olhos novamente no chão do banheiro, eu fui diretamente em direção à pia e usei o cartão de habilidade nos fios de cabelo. Fantoche. O cartão de habilidade brilhou com uma luz azul, transformou-se em luz estelar e desapareceu instantaneamente no vazio. Todos os monstros obedeceram. Agora, cortei-me em 10 mil pedaços. O fluxo dos monstros na pia parou. Os monstros dominaram este nível do banheiro por tanto tempo. É a primeira vez que ouço um pedido tão descortês. No entanto, elas ainda precisam ser satisfeitas. No segundo seguinte, inúmeras mechas de cabelo se agitaram, como se uma prisão de cabelos estivesse se aproximando de mim. Eu não tinha medo algum e continuei calmo, parado no lugar. Lentamente abri os braços, pronto para receber essas estranhas manifestações. Venha. Usem toda a sua força. Mate-me. Pu. Incontáveis manifestações estranhas perfuraram meu corpo. A velocidade era tão rápida que nem uma gota de sangue teve tempo de espirrar. Em um instante, eu já havia sido cortado em inúmeros pedaços. Sem vida, espalhei-me pelo chão. Mesmo que as criaturas estranhas vissem essa cena, não podiam deixar de ficar surpresas. Infelizmente, eu mesmo não podia ver. A tela à minha frente já estava novamente escura. Eu morri. A sala de transmissão estava novamente em completo silêncio. O que antes estava cheio de ha-ha-ha, de repente desapareceu. Em seu lugar, havia uma tela cheia de pontos de interrogação. Em apenas alguns segundos. A quantidade de choque que isso trouxe para os monstros é realmente enorme. Primeiro, a morte e o renascimento. Depois, a revolta dos fenômenos estranhos. Isso é algo que os monstros nunca tinham visto. Como esse cara de repente voltou à vida? Ele não foi estrangulado há pouco? Será que ele tem uma classe de renascimento? Embora seja extremamente raro, não é impossível. Caramba! Que situação é essa? Por que há tantos fios de cabelo? O que ele fez? Eu, um monstro, fico com medo de tantos cabelos no ar, seja preto ou branco. Agora estão ainda mais curiosos sobre por que o pesadelo aconteceu. Como uma transformação assim pode acontecer no banheiro? Ninguém está prestando atenção na streamer Tang Li agora. Até que um comentário apareceu. Vocês não acham que esse jogador do mundo humano é familiar? Isso parece ser durante o dungeon do mesmo caixão. O jogador humano que renasceu infinitamente fez a Tang Li chorar. Assim que esse comentário apareceu, todos os monstros ficaram confusos. O que? Este é aquele que pode ressuscitar infinitamente, e que continua roubando os itens de Tang Li, Mu Yang. Imediatamente, alguém começou a comparar o vídeo com a transmissão ao vivo. É ele. Eu juro pelo rei do inferno. Este cara é Mu Yang. Se esse jogador humano realmente existe, isso não significa que o vídeo é verdadeiro? Todos os haters na sala de transmissão ficaram em silêncio. Agora minha identidade foi confirmada. Todas essas dúvidas foram desfeitas. Muitos monstros assistiram a esta transmissão ao vivo do início ao fim. Este jogador humano também existe de verdade. Não é um monstro disfarçado. O mais importante é que eu realmente posso ressuscitar. Isso é quase uma prova concreta. O vídeo é verdadeiro. Não é um roteiro. Um gênio realmente apareceu no mundo humano. Realmente pode ressuscitar infinitamente. Tang Li não estava tentando chamar atenção de propósito. No entanto, esses companheiros do mundo dos monstros não apenas não confortaram Tang Li, mas atacaram e insultaram ela. Ao perceber isso, muitos monstros queriam se dar uns tapas. Ou seja, nossa mulher do reino dos estranhos foi realmente intimidada por alguém. Como isso pode ser tolerado? Todos os monstros obedecem. Se encontrarmos esse cara no modo de histórias de monstros no futuro, precisamos usar todos os nossos truques para assustá-lo até as calças. Espera um pouco. Não fique atualizando. Olha, esse cara realmente ressuscitou de novo. Num instante, inúmeros monstros fixaram os olhos na transmissão ao vivo. Eles perceberam com surpresa que eu, cortado em inúmeros pedaços de carne. Na verdade, levantei-me novamente. Um eu inteiro apareceu novamente na tela da transmissão ao vivo, com um sorriso no rosto, como se estivesse zombando deles atrás da câmera. E assim, bum, todo o reino dos estranhos ficou furioso. Isto é uma provocação. Esses monstros estavam pensando demais. Eu nem sabia que o reino dos estranhos podia transmitir ao vivo. E nem percebia a Tang Li atrás da cortina do banheiro no canto.
Agora toda a minha atenção está voltada em cima do cartão roxo à minha frente. Isso mesmo. O segundo cartão já apareceu como SSR. Detecção de morte do hospedeiro. Ressurreição bem-sucedida. Número atual de renascimentos restantes, 999. Método de morte desta rodada, 1001 artimanhas. Cortou o hospedeiro em 10.000 pedaços. Classificação A. Acionou um grande crítico. Probabilidade aumentou significativamente. Número de cartas restantes no pacote, 7 cartas. Sorteando cartas. Parabéns, você ganhou o cartão de item SSR, Vínculo de Sangue. Vínculo de Sangue. Categoria, item especial. Função, pode escolher um contrato com um subordinado de outra dimensão. O subordinado deve atender a condições especiais. Pode ser convocado para a batalha a qualquer momento. Atualmente, pode escolher subordinados em preparação. Dimensão das 1000 artimanhas, Tang-Li. Requisitos do contrato, ter experiências conjuntas em histórias de terror. 5 rodadas de cópias 25. Pode assinar após completar a 5ª história de terror. Quando vi o cartão roxo pela primeira vez, eu estava extremamente ansioso. Quando vi as 4 palavras subordinado do contrato, meu coração começou a bater mais rápido involuntariamente. Quando vi o nome Tang-Li, eu estou em choque. Caramba! Essa Tang-Li é nível 60. Se eu tivesse esse subordinado, aquela porcaria de lobo negro não é nada. É só um cachorro de rua. Mesmo que venham cobrar dívidas, eu não vou mais ter medo. Mas, infelizmente, ainda há requisitos de contrato. Eu franzi a testa. Isso não é uma brincadeira, é? Ela não é uma jogadora do mundo humano. Eu posso formar um time com ela se eu quiser. Ela é uma entidade estranha. Eu ainda posso levar uma entidade estranha comigo para a masmorra. Mas, de repente, eu notei o que estava dentro dos parênteses. O que isso significa? Será que eu já encontrei a Tang-Li 2 vezes? Não deveria ser assim. Eu só participei de 2 masmorras. Eu parei abruptamente. Eu nunca vi essa entidade estranha da masmorra do banheiro dos pesadelos. Será que é a Tang-Li? Eu imediatamente olhei para cima. Olhei para outras partes do banheiro. Em breve, meu olhar se fixou na direção da banheira. No banheiro, todos os outros lugares podem ser vistos claramente. Apenas esta banheira está coberta pela cortina de banho pela metade. Sem hesitar, fui rapidamente até lá. Ei! Tang-Li! Que coincidência, é você de novo. Por que você não vem cumprimentar quando vê um conhecido? SHHH. Eu puxei a cortina de banho com força. O que apareceu diante dos meus olhos foi uma figura de costas para mim. Aquela mulher estava de uma forma extremamente estranha. Ela estava agachada na banheira. Com um pente na mão, ela continuava a pentear o cabelo. Eu ainda não tive tempo de observar isso. Aquela mulher estranha é realmente Tang-Li? No segundo seguinte, fios de cabelo ensanguentados. Instantaneamente, isso me perfurou. Método de morte desta rodada, 1000 perfurações. Classificação, B. Jin. Crítico ativado. Probabilidade aumentada. Número de cartas restantes no pacote, 6 cartas. Tirando cartas. Eu não tinha esperanças nesta rodada de tirar cartas. O que eu não esperava foi que, desta vez, surpreendentemente, é roxo. Apenas 3 tentativas de sorteio. Já consegui 2 cartas SSR. Essa sorte, devo dizer, é um pouco incrível. Na rodada anterior, foram 10 cartas para conseguir uma. Se continuar assim, não estará longe de desbloquear a próxima fase do sistema. Parabéns, você ganhou uma habilidade de combinação nível SSR. Carta, roubo fácil e toque de Midas. Ei! O que é isso? Carta de habilidade de combinação. Eu arregalei os olhos. Esse roubo fácil não é SR? Como virou SSR? Roubo fácil ativado. Parabéns, você conseguiu a coroa de secagem da mulher enigmática. Eu acabei de notar essa coroa. A mulher enigmática está toda rasgada. Apenas essa coroa já parece extraordinária. No entanto, assim que a vi, foi roubada. Toque de Midas ativado. A coroa de secagem se transforma na coroa de ossos. Eu arregalei os olhos de surpresa. Esse toque de Midas conseguiu diretamente transformar em prata 3. O equipamento da estrela foi elevado para ouro 1 estrela. Esta é a primeira vez que vejo um equipamento de qualidade ouro. TSK. Todos os equipamentos exigem nível 5 ou superior. Quando eu completar este conto de terror, com certeza alcançarei o nível 5. Estarei completamente equipado. Aceitei com satisfação. Coroa de ossos de Fênix. Abri os olhos novamente. Encontrei o olhar assustado de Tang-Li. O monstro deste conto de terror realmente é Tang-Li. Para esta mulher fantasma que em breve se tornará minha subordinada. É bastante familiar. Ignorei a aparência aterrorizada de Tang-Li. Dei um tapinha em seu ombro. E sorri. Da próxima vez que você tentar me matar, é melhor ser mais feroz. Quanto mais feroz, melhor.
Tang Li não conseguia dizer uma palavra. Ela não podia acreditar que sua coroa foi roubada tão rapidamente. Eu acabei de levantar a cortina de repente. Tang Li estava planejando fingir de morta, mas não esperava que seu cabelo atacasse a mim por conta própria. Direto me matou. Em seguida, Tang Li percebeu que sua coroa tinha sumido. Aquilo era um item-chave para a masmorra. Era o que ela podia usar para ativar e controlar esses fenômenos estranhos. Sem a coroa, esses fenômenos não estariam mais sob o controle de Tang Li. No segundo seguinte, Tang Li olhou horrorizada para trás de mim. Incontáveis fenômenos estranhos já estavam flutuando, lentamente se aproximando de mim. Cuidado com suas costas. Tang Li alertou instintivamente. Depois que ela gritou, ela percebeu o quão estranho era seu ato. O estranho estava alertando que havia perigo. Que tipo de situação é essa? Eu me virei confuso. Acabei de ver os fenômenos flutuando acima da minha cabeça. E fui instantaneamente atravessado pelo fenômeno. Quarta morte nesta masmorra. Classificação de morte desta rodada, B. Crítico ainda não ativado. Sorteando cartas. Parabéns, você ganhou um cartão de experiência R nível 3. Um total de 1.500 pontos de experiência. Uma luz brilhou. Meu nível finalmente subiu para o nível 5. Embora seja apenas um cartão de nível R. Mas a experiência é a coisa que eu mais preciso agora. No momento em que meu nível subiu, todos os equipamentos na minha mochila foram automaticamente equipados. Foi bem atencioso. Aqueles que claramente não combinavam com a minha aparência foram otimizados para parecerem roupas masculinas. Evitei o constrangimento de roupas femininas. Neste momento, eu estava realmente deslumbrante. Meu olhar se fixou nos equipamentos aleatórios na mochila. Decidi abrir sem hesitar. Com o som do meu sistema operacional. Equipamento aleatório ativado com sucesso. Adaga de dente de cobra. Categoria: equipamento de armas. 1. Este é aceitável. Justo agora eu não tenho armas. Vamos equipá-lo imediatamente. Pingente do sábio. Categoria: equipamento de amuleto. A energia é usada para liberar habilidades. Eu ainda não aprendi nenhuma habilidade. A energia não serve para nada para mim. Sem hesitar, joguei na mochila. A última peça. Manto do assaltante. Categoria: equipamento de manto. Eu franzi a testa. Mais um manto. Já tenho um avental de bebê amaldiçoado. Infelizmente, não saiu o anel. Dos 6 slots de equipamento, só o slot do anel está vazio. Com o manto do assaltante. O avental de bebê amaldiçoado. Eu estou um pouco hesitante. Após pensar por um momento, tive uma ideia. Primeiro, vou usar o manto do assaltante. O avental de bebê amaldiçoado. Preciso encontrar ataques do tipo amaldiçoado. Quando encontrar, posso trocar. Assim, minhas habilidades e slots de equipamento ficaram completamente renovados. Agora eu tenho a capacidade de lutar contra o lobo negro. Abri os olhos novamente. Desta vez, eu vi claramente a mim mesmo. Flutuando atrás de mim, havia uma escuridão misteriosa. Não mostrava nenhum sinal de medo. Até acenei amigavelmente para as entidades misteriosas. As entidades ficaram perplexas. Os monstros da transmissão ao vivo ficaram ainda mais atordoados. Novamente, voltei à vida. Tang Li rapidamente olhou para baixo. E viu as roupas que estava usando. Ainda bem. Tudo ainda está aqui. Desde que não roubem as roupas. Se for para viver, que seja. Essa cena estranha durou alguns segundos. A entidade estranha suspensa no ar finalmente reagiu. Ficou imediatamente furiosa. Droga. Este humano realmente se atreve a provocar. Isso não é tratar a entidade estranha como uma piada, certo? Agora a entidade estranha não está mais sob o controle da coroa. Liberou completamente sua natureza feroz e sedenta de sangue. A entidade estranha está em toda parte. Até mesmo dentro do meu corpo. Bum! No segundo seguinte, inúmeras mechas de cabelo explodiram do meu corpo. Essas mechas de cabelo saíram dos poros da minha pele, arrastando um sangue vermelho e fresco. A entidade estranha dançava livremente no ar. Parecia estar se exibindo. Antes que a entidade estranha pudesse puxar o cabelo do meu corpo de repente desapareceu. A entidade estranha ficou atordoada. Cadê a pessoa? No segundo seguinte, outro eu perfeito se levantou. Virei-me para olhar para Tang Li atrás de mim. Essa sua jogada é boa. Vamos de novo. Tang Li disse timidamente. Minha coroa foi roubada por você. Agora esses cabelos estranhos não estão sob meu controle. Eu franzi a testa. Fora de controle. Antes que as palavras terminassem, os cabelos estranhos pareciam ver um fantasma. Incontáveis fios de cabelo me engoliram instantaneamente, transformando-os em um mar de sangue. Desta vez, vamos ver se você morre. No segundo seguinte, eu me levantei novamente. Como se nada tivesse acontecido. Continuei a conversa que tinha acabado de ter com Tang Li. Ou seja, esses cabelos já têm consciência própria. Isso é bem conveniente. Tang Li ficou em silêncio.
porque ela já não sabia o que dizer. Essa cena e imagem eram realmente muito estranhas. É como se eu não tivesse medo da morte. Não tivesse nenhum medo. Mais estranho é que Tang Li tinha uma sensação vaga. A cada morte, esse Muib parecia ficar um pouco mais forte. Só para ilustrar, logo após morrer e voltar à vida, a velocidade desse cara claramente aumentou um pouco. Antes que Tang Li pudesse responder, aqueles monstros novamente entraram em erupção. Novamente me engoliram. Cada vez que eu ressuscito, um desses monstros me mata. Nesses breves segundos, eu morri 4 vezes. E também ressuscitei 4 vezes. Todos os monstros na sala de transmissão ficaram atordoados. Não tinham nem ânimo para enviar mensagens. Essa já é a quantas vezes que esse cara ressuscita? Essa sensação é realmente aterrorizante. É algo que nunca ouvi falar. Até este momento, todos os monstros realmente entenderam o quão aterrorizante foi o golpe que Tang Li suportou. De repente, sobre o terror de Mu Yang, as palavras-chave estavam rapidamente dominando as tendências do mundo dos monstros. Eu ainda não sabia que estava famoso, observando as cartas que se abriam continuamente no vazio. Minha boca está quase sorrindo de lado. Esse fenômeno deve ter ficado irritado comigo. Portanto, a forma como tentam me matar sempre é de classificação A ou superior. Cada vez provoca um grande golpe crítico. Vários cartões SR e SSR são de deixar as mãos fracas. Assim que eu revivo, esse fenômeno imediatamente ataca, sem parar nem por um segundo. Tang Li quer impedir. Infelizmente, sem a coroa, o fenômeno não a escuta de jeito nenhum. Portanto, posso continuar a puxar cartas no sistema. Método de morte desta rodada: massacre pelo fenômeno. Classificação A. Jin. Grande golpe crítico ativado. Probabilidade aumentada significativamente. Puxando cartas. Parabéns, você ganhou um cartão de atributo aleatório de nível SR1. Cartão de atributo aleatório. Função: aumenta permanentemente 100 pontos na defesa. Eu abro os olhos e sorrio para Tang Li. Aceno: sou morto. Puxo cartas novamente. Parabéns, você ganhou um cartão de livro de habilidades de nível SR, Árvore de Fogo e Flores de Prata. Oh! Eu realmente consegui uma habilidade. Estou um pouco chocado, pois livros de habilidades não são fáceis de conseguir. Equipar sem hesitar. Justo agora eu tenho um espaço vazio na barra de habilidades. Durante a extração de cartas. Parabéns, você ganhou um cartão de item SSR, Caixa de Ocultação. Incrivelmente, é um item de nível SSR.